como vocês enxergam o namoro cristão? Namoro cristão, eu enxergo ele como uma ótima oportunidade para as pessoas se conhecerem já pensando e tendo em vista o casamento. Sou completamente contra a questão do ficar, né? E como um test drive para o casamento, porque a gente sabe que isso vai dar errado. O namoro cristão ele faz parte, assim como o não cristão, do processo de crescimento das pessoas. Mas o cristão ele vai ter um namoro pautado pela Bíblia Sagrada. A diferença do cristão pelo não cristão vai ser essa, na minha opinião. Ele vai ter que pensar como que Deus está vendo o meu namoro. Ele vai ter que ter essa preocupação. Como que Deus está me enxergando? E eu vejo o namoro cristão como uma preparação para o casamento. Então, é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira, assim como o pastor Gerson falou, a história do ficar. Isso não é bom, né, nem para quem é cristão e até para quem não está na igreja, porque traz sofrimento. O namoro é um relacionamento. Então, não é só beijar, abraçar, né, é um momento assim, de você conhecer o outro. E tem que ser um momento para aproveitar mesmo, para conhecer bastante, conhecer a família, conhecer os hábitos da pessoa, os sonhos da pessoa, para ver se realmente é aquilo que você quer. Porque depois que já casou, aí não adianta mais falar, não é o mesmo pensamento meu, aí é tarde. Então você tem que aproveitar o momento do namoro para isso. Conhecer a pessoa, se conhecer, conhecer a pessoa, a família e preparar para casar mesmo, um passo mais sério. Como foi o namoro de vocês? Nosso namoro foi um namoro que nasceu de uma amizade. Né? Eu e a Marta, nós éramos amigos e ela era aquela menina encantadora, né? E eu era aquela menina encantadora que me atraiu, né? Hoje é a mulher encantadora. Hoje é a mulher encantadora. E a gente se conheceu na igreja. Então, a Marta cresceu na igreja, eu vim para a igreja também muito cedo. E ela sempre foi envolvida nos trabalhos, a despeito de muitas dificuldades, mas ela foi envolvida nos trabalhos. Eu cheguei a ser professor dela na adolescência, fui professor dela. E ali, como professor dela, foi quando ela se apaixonou por mim. Brincadeira. Então, a gente criou, e eu acho isso muito interessante, o seguinte, porque quando você tem uma amizade sólida, uma amizade boa, você vai querer sempre o bem do seu amigo. Você vai sempre respeitar o seu amigo. E a gente sempre teve isso. Um carinho, além do interesse de namoro, aquele respeito e aquele prazer de estar junto, mesmo que fosse como amigo, a gente tinha prazer de estar junto. Então foi aí que começou. Tivemos algumas dificuldades no início, porque a Marta era muito nova, e depois as coisas se ajeitaram e ela viu que eu queria casar mesmo, né? Então ela percebeu, e eu já entreguei meu cartão de visita falando isso, que eu queria casar com ela. E aí fomos trabalhando para isso acontecer. Isso. Ele falou que foi meu professor, mas isso aí é outra época. Só que a gente era muito amigo mesmo, que era a mesma época de juventude. Então o Gercino sempre estava na frente ali dos trabalhos da juventude, eu sempre também envolvida, querendo ajudar. E foi muito bom, ele foi meu único namorado. Namorei e casei. Namorou e casou. E está feliz até hoje, Feliz, né, meu até amor? hoje. Isso 32 anos. 32 anos de namoro. 32 anos. Eu costumo dizer o seguinte, são 32 anos de namoro e mais ou menos 38 anos, uns 34 anos de amizade. Então a gente tem de conhecimento, de convivência, quase 40 anos de convivência. E aí a gente pensa, às vezes, teve um dia que ela me falou, olha, eu já estou vivendo há mais tempo com você do que com meu pai. Agora você vai ter que aguentar. Então, vamos lá, né? Agora não reclama, né, os defeitos, que agora os defeitos foi você que me colocou. Ó, tá vendo? Não tem culpa ainda. Durante a trajetória pastoral de vocês,
Qual erro mais recorrente vocês perceberam de casais de namorados? E qual solução vocês deram para este caso? Olha, a gente tem que pensar pelo seguinte, na seguinte perspectiva. O namoro, quando ele acontece muito cedo, né, ele tem que ter um tempo de começo. E às vezes a gente vê pessoa muito nova indo para o namoro, quando os hormônios estão à flor da pele. Então, a gente viu muitos jovens aí às voltas com um problema da relação sexual durante o namoro. Eu vejo dois problemas. Este problema e o outro problema, que é de pessoa que namora com alguém que não é da mesma fé. E isso parece, eu tenho visto, tem sido recorrente. E às vezes as pessoas acham normal. Eu, como psicólogo, deixa eu abrir um parêntese, como psicólogo eu tenho visto isso agora, pessoas já com filhos, com 10 anos de casado, especialmente as mulheres, reclamando. E eu falei para uma, semana passada, numa terapia, eu falei, escuta, quando você namorou, você era crente? Era. Ele era? Não, não era. Falei, então você está ciente que você entrou num julgo desigual que a Bíblia condena? Então, você quer a bênção de Deus? Faça uma confissão, fala, Deus, eu não devia ter namorado, mas namorei, casei, agora eu preciso da sua bênção. Me perdoa, porque eu tomei um passo assim. Então, vamos voltar à questão do sexo antes do casamento. Na vida, para tudo existem ciclos, etapas. E às vezes a pessoa não tem maturidade ainda, não escolheu sequer que curso que ela vai fazer, o que ela pretende na vida profissional, não tem esses conceitos primários já definidos. E aí ela já vai para a relação considerada a relação mais íntima do ser humano, que é a relação sexual. E vai trazer prejuízo. A gente pode viver numa cultura libertadora, mas mesmo que a gente viva numa cultura libertadora, liberal, haverão prejuízos que chegarão, baterão na porta uma hora. Então o conselho é, escuta, a Bíblia é radicalmente contra o sexo antes do casamento. Deus, ele quer que um se preserve para o outro. E quando você está quebrando um ciclo e está atraindo algo que não é de Deus para a vida conjugal. Então, se quer namorar, mas estabeleça regras, limites, coloque as limitações. Olha, o nosso namoro vai ter que ter limitações. E um dos dois tem que ter juízo para fazer isso. Né? Então, é a gente falar o seguinte, escuta, vai casar? O casamento não conserta um erro. Não é porque uma menina engravidou que o casamento vai resolver. Às vezes pode ser até pior. Pode ser até pior. Um pai forçar um casamento porque a filha engravidou. Não é o caminho correto. O caminho é reconhecer o erro. O filho, ele é uma consequência de um princípio que Deus estabeleceu. Um homem saudável, uma mulher saudável se une conjugalmente, há uma grande probabilidade de ter uma concepção, né? Isso é um princípio de Deus. E aí depois, esse filho, Deus vai cuidar dele, porque é uma criatura de Deus e Deus o ama. O ato foi reprovável, mas o princípio da criação vai estar ali preservado por Deus. Então é o que a gente costuma dizer, o caminho é esse e vocês não podem continuar tendo uma atitude dessa, vocês têm que se preservar, vocês têm que saber quais são os gatilhos que levaram a isso, quais são os sinais. Olha, fiquei junto, sozinho com a minha namorada durante muito tempo, arrepiamos. Então é hora de sair fora, porque sabe que vai gerar uma união ilícita. E preservar a santidade, né? Porque o mais importante é a gente estar bem com Deus. Porque quando a gente está bem com Deus, tudo dá certo na nossa vida. Aí, às vezes, acontece o contrário. Eles querem priorizar o namoro, né, o moço quer priorizar a namorada quer priorizar o rapaz, e aí deixa Deus em segundo lugar, deixa a vida com Deus, a santidade, a comunhão, e isso não vai trazer um bom futuro. Né? Nós temos que plantar o que a gente quer colher. Não é fácil. Eu sei que não é fácil.
mas tem que resistir e vai valer a pena. Depois vocês vão colher os frutos de ter se guardado, ter escolhido esperar. Vocês vão ver como que vai ser muito bom o casamento, né, a lua de mel, aquela descoberta. Então é o que Deus preparou. É como está lá no livro de Cantares, né, o jardim fechado. Tanto o homem quanto a mulher, cada um se preservando, e no dia do casamento, aí já pode desvendar, né, todos os segredos, e é muito melhor assim. E temos que lembrar que a virgindade não é uma exigência apenas para o sexo feminino, é também para o sexo masculino. Então, só para a gente fechar isso aqui, é bom que a gente entenda o seguinte: Deus idealiza sempre o melhor para nós. E o sexo é uma das melhores coisas do casamento, mas não é o sexo que mantém o casamento harmonioso, não é o sexo que mantém o casamento feliz, não, ele é um componente essencial. E muitas vezes, vamos pensar naquele casal que por uma infelicidade alguém sofreu um acidente e não pode ter a relação sexual do meio trivial, do meio normal mais. O casamento acaba? Não, o casamento vai acabar. Então, quando o casal é movido pela paixão, ele está firmando o casamento num princípio frágil, num princípio vulnerável. Escolha primeiro a pessoa com quem você vai se relacionar. É uma pessoa digna, é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa fiel a Deus, é uma pessoa que honra os seus compromissos, é uma pessoa amável, uma pessoa agradável, uma pessoa bem-humorada. Pense em tudo isso. E aí depois você vai ver que o sexo virá automaticamente, no seu devido tempo, como a bênção que Deus dá como cereja do bolo. É a bênção que Deus vai dar. Ela é a cereja do bolo. Então, não coloque ela como principal, o sexo como principal. Ele é um acessório que é essencial, é importantíssimo, mas o principal não é isso. Então, lembre-se disso. Deus tem uma bênção para você. Deus quer te dar um esposo. Deus quer te dar uma esposa. Talvez o erro que a gente comete, e quando é solteiro, por causa daquele desespero, né, é pedir uma namorada. Quer dizer, pede uma esposa. Pede a Deus um esposo. E Deus vai te ajudar e você vai entender. A hora que essa pessoa surgir, você vai entender que aquela é a pessoa ideal. Pode? Ah, você falou que foi abraço. Eu dou um beijinho. Então é um romântico.